Pessoal, tudo bem? Meu nome é Clodoaldo Bequec, sou um dos membros do LEPES e hoje eu vou apresentar para vocês mais um artigo relacionando aos benefícios do exercício ao emagrecimento, mas desta vez um foco maior na intensidade do esforço. Deixa eu apresentar aqui. Esse estudo, pessoal, ele não é um estudo, né, de pesquisa de campo. Ele é um estudo que apresenta um compilado de outros artigos, tá? Não chega a ser uma revisão de literatura também, é um ponto de vista, mas ele apresenta pontos interessantes, tá? Então, ele teve como foco identificar o estado da arte do treinamento voltado para o emagrecimento, porém, relacionando à intensidade do esforço. É sabido, né, que a recomendação, segundo a CSM, o American College of Sports Medicine, 150 minutos de exercício por semana são suficientes para promover o emagrecimento de forma saudável, tá? É claro que o emagrecimento ele é dado com hábitos saudáveis. A pessoa precisa se alimentar adequadamente, realizar exercícios de uma forma rotineira, ter um sono adequado, né? E também uma frente de pesquisadores também trabalha com a ideia de ter bons pensamentos também nesse processo, tá? Então, ficaria um quarteto de necessidades. O que a gente quer dizer com isso? Apenas o exercício não garante o emagrecimento, tá? O exercício, ele garante melhoras nos níveis de aptidão física, deixemos claro. Porém, alguns estudos apresentam evidências sólidas de emagrecimento, principalmente quando a gente pensa no combo treinamento resistido, mas treinamento aeróbico, que é o que nós chamamos de microciclo combinado, ou treinamento combinado, ou microciclo concorrente, ou treinamento concorrente, todos esses termos, tá? Quando eu trabalho em conjunto, estímulos aeróbicos mais estímulos resistidos, tá? A recomendação da CSM é que eu faça de 5 a 6 vezes por semana uma caminhada e mais 3 vezes por semana sessões de exercícios resistidos de caráter moderado, tá? Então, essa combinação é a que maior favorece, perdão, o emagrecimento. Abaixo disso, que também favorece o emagrecimento, mas em um nível inferior ao treinamento combinado, é o do exercício aeróbico de forma isolada, tá? Também favorece, né? É interessante. Então, se eu tivesse que apostar em uma das coisas apenas, né, entre aeróbico e resistido, vamos para aeróbico. De forma de curto prazo, né, o estímulo que o treinamento aeróbico favorece ao efeito EPOC leva ao emagrecimento, né? Isso é interessante também que a gente faça, que a gente tenha essa noção, porque, querendo ou não, quando o nosso cliente perde peso, quando o nosso cliente emagrece, ele se motiva a continuar o seu programa de exercícios, né? E, por último, o exercício isolado. Os estudos mostraram que para grupos de obesos, e principalmente obesos mais velhos, um programa de exercícios isolados, resistidos, aplicado de forma isolada, perdão, não favoreceu o emagrecimento, nem chegou perto de favorecer o emagrecimento. Teve uma manutenção do peso, tá? Então, o que os estudos estão mostrando? Dentro de uma sequência lógica, eu criar uma combinação de estímulos, resistido mais aeróbico, depois eu ter isoladamente exercícios aeróbicos e, por último, exercícios resistidos, tá? Um ponto de discussão que aí eu, Clodoaldo, estou apresentando é que criar um programa de treinamento resistido com volume muito baixo de semana e com intensidade moderada não leva a ganhos de força e a hipertróficos de modo a levar um aumento na taxa metabólica basal, o que não vai promover emagrecimento em longo prazo. O que essa combinação e essa intensidade, que é um moderado, exercícios resistidos, vai favorecer os níveis de força que vão potencializar a carga de treino aeróbico, tá?
Então, eu vou emagrecer com treinamento resistido simplesmente porque, não, com treinamento combinado, mas resistido, perdão, simplesmente porque o resistido está favorecendo o aeróbico, tá? E por que que isso acontece? Porque a maioria dos estudos, quando a gente pensa em obeso, eles são de curto prazo, tá? São efeitos agudos. Quando a gente pensa em efeitos crônicos, eu preciso ter uma progressão de carga de estímulos resistidos, e isso sim, essa progressão em médio e longo prazo, isso sim vai favorecer o aumento da taxa metabólica basal. E aí, consequentemente, o efeito do treinamento resistido vai ser potencializado dentro de um programa de emagrecimento para esse público, tá? Pensando em algumas outras informações. Tá, exercício aeróbico de alta intensidade. O autor definiu, tá? Então, a partir do momento que o autor define, é ele que a gente vai usar como referência. Então, foi definido pelo grupo de autores que é considerado HIIT, né, ou treinamento aeróbico de alta intensidade, estímulos acima de 80% da potência pico, tá? Podendo ser ela medida por VO2 máximo, podendo ser ela medida por frequência cardíaca máxima, tá? A razão dos estímulos, né? Perdão. Quando eu trabalho com atividade de alta intensidade, necessariamente eu não consigo ficar muito tempo trabalhando de forma contínua. Por isso que ele é um trabalho aeróbico de alta intensidade. E ele é um trabalho intervalado. Beleza. Qual que é o intervalo que é programado? Intervalos na razão de 1 para 2 até 1 para 10. O que que é essa razão 1 para 2 e 1 para 10? Significa que a cada segundo de esforço eu posso ter 2 segundos de pausa, e a cada segundo de esforço eu posso ter 10 segundos de pausa. Então, por exemplo, se eu faço um estímulo de 30 segundos, como o protocolo do Wingate que ele passou, tá? 4 a 6 séries de 30 segundos pedalando. Então, eu posso ter intervalos de 1 minuto até intervalos de 5 minutos, tá? O que que o autor mostrou para a gente no estudo? Que 4 a 6 séries de 30 segundos pedalando a 90% da frequência cardíaca pico, com 4 minutos de recuperação ativa, tá? Ou seja, nós estamos falando de menos de 30 minutos de tempo total de sessão de treino. Promoveu melhora na capacidade oxidativa, ou seja, na capacidade de metabolizar ácido graxo, na capacidade de metabolizar gordura, e na quantidade de GLUT4. O que o GLUT4 faz? O GLUT4 é simplesmente a proteína que pega a glicose que está na corrente sanguínea e, com a ajuda da insulina, ela leva essa glicose para dentro do músculo, tá? Então, o GLUT4, ele favorece, em último caso, a resistência à insulina, tá? Então, pacientes que têm síndrome metabólica, que têm diabetes tipo 2, o protocolo de HIIT favorece essa melhora da resistência à insulina. Porém, vamos entender que são estudos de efeito agudo, tá? Não são apresentados estudos de efeito crônico com obesos. O que a gente tem de referência são alguns estudos com não obesos. Por exemplo, estudos estão mostrando que para jovens não obesos, entre 12 e 24 semanas de estímulos aeróbicos, favorece a redução de massa. E ainda mais, se eu comparar os protocolos de HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, com estímulos contínuos moderados, onde a intensidade vai ser menor, o protocolo HIIT favoreceu o emagrecimento, enquanto o trabalho de contínuo não favoreceu. Agora, olha que interessante. Se a gente pensar em controle de pressão arterial, qualquer um dos protocolos vai favorecer. Tá? Então, o que que eu quero com o meu cliente? Putz, meu cliente é hipertenso, né? Tem obesidade, tem hipertensão, é diabético. O que que eu vou atacar primeiro? Se eu quiser atacar primeiro a hipertensão, que é às vezes ele está com uma pressão de 14 por 8, 18 por 8, os estudos mostraram que o contínuo moderado, ele favorece ainda mais, tá? Agora, não é desse estudo, mas eu já adianto para vocês. Pacientes ou clientes com pressão arterial elevada, é mais vantajoso nós pensarmos em estímulos de caráter resistido do que estímulos de caráter aeróbico, para redução aguda da pressão arterial. Tudo bem? Então, vamos deixar claro, não existem estudos de caráter crônico para avaliar intensidade de esforço, principalmente de caráter aeróbico, favorecendo o emagrecimento de obesos. Tudo bem, pessoal? Bom, esperamos ter contribuído com todos.
Esperamos que vocês entrem em contato, tirem suas dúvidas, fiquem à vontade. Abraço!